Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a falar sobre o dolo. E a primeira coisa que acho que deveríamos fazer é deixar claro do que estamos falando. Vamos esclarecer o que é o dolo e com isso já deixamos clara a sua natureza, o seu objeto e a sua função. Então vamos lá. O dolo é um instrumento utilizado para classificar uma conduta como típica. É uma ferramenta para definir a tipicidade de um fato. É mediante o uso do dolo que o juiz classifica o fato como típico ou atípico, no que diz respeito a determinados elementos subjetivos. É uma categoria jurídica. Não existe dolo fora do direito penal. Não é uma característica intrínseca de uma conduta e nem uma forma de comportamento. Não é algo essencial ao agir humano. É um critério de classificação que se baseia em aspectos do comportamento humano. Mas não é o comportamento em si. É um instrumento usado para a sua classificação. Quando se diz que uma conduta é dolosa, não se está indicando uma característica intrínseca dessa conduta. Se está classificando a conduta em uma categoria jurídica. Ninguém realiza uma conduta dolosa em si. Por exemplo, não tem sentido perguntar se o ato de comprar pão na padaria é uma conduta dolosa. É uma conduta consciente, voluntária e intencional. Mas esses aspectos só são relevantes para a classificação da conduta em relação aos elementos subjetivos do tipo penal. Como comprar pão numa padaria é uma conduta objetivamente atípica, não se avalia a tipicidade subjetiva desse ato. O que eu quero dizer quando eu falo que o dolo é um instrumento para a classificação de um fato é que ele é somente uma categoria jurídica, que tem uma função prática. Não é algo que exista nas relações sociais. Na prática, o juiz utiliza o dolo para classificar a conduta como típica ou atípica. E é basicamente isso. E como isso funciona? Bem, eu vou tentar explicar como uma metáfora. Vou comparar o dolo com outro critério de classificação jurídica. Vamos imaginar uma lei que proíba a guarda de animais silvestres em residências. O animal é um ser da realidade fática, assim como a conduta humana é um fato concreto. O animal pode ser classificado como silvestre ou doméstico, assim como a conduta pode ser classificada como dolosa ou não. O critério utilizado para a classificação do animal é a avaliação das suas características. Por exemplo, viver da natureza de forma independente do ser humano. O critério utilizado para a classificação da conduta também é a avaliação das suas características. Por exemplo, o conhecimento e a vontade do sujeito. A consequência da classificação do animal como silvestre é a proibição da sua guarda residencial. E a consequência da classificação da conduta como dolosa é a sua tipicidade subjetiva. Vejam que a conduta e as suas características são dados de fato, assim como o animal e onde ele vive. A classificação da conduta como dolosa é uma qualificação jurídica, assim como a classificação do animal como silvestre. E a tipicidade da conduta é uma outra classificação jurídica que resulta da classificação anterior, assim como a proibição de guarda do animal doméstico em casas. Então, assim como o conceito de silvestre, que classifica o animal com base em suas características e resulta na qualificação de proibição da sua guarda doméstica, o conceito de dolo classifica a conduta, também com base em suas características, e resulta na qualificação do fato como típico. Então, o dolo é um instrumento pelo qual a conduta é classificada como subjetivamente típica. E isso é feito com base em algumas características da própria conduta. As teorias do dolo
são os critérios pelos quais essa classificação é feita. Elas definem quais aspectos da conduta devem ser considerados e como. Seria o mesmo que no exemplo do animal silvestre, o critério utilizado para definir o conceito do que seja silvestre. Então, as teorias do dolo explicam por que a conduta deve ser classificada como dolosa. Repetindo, o dolo é um instrumento classificatório e as teorias do dolo definem os critérios empregados para essa classificação. O dolo não é uma característica do fato e nem um elemento do tipo. Ele é um instrumento utilizado para a classificação do fato como típico. Não se prova o dolo. O que se prova são as características do fato. O que o sujeito sabia, o que ele queria. Portanto, quando eu falar de dolo, eu estarei tratando de uma característica jurídica, um instrumento classificatório. Bem, agora que já definimos do que eu vou falar, podemos começar. Mas esse vídeo já está muito longo. Vamos deixar isso para o próximo episódio. Te espero na semana que vem.